que você achou do negócio? E o engraçado é que ontem tinha gente quando eu abri o Twitter assim rapidinho, eu vi umas pessoas assim comentando o episódio. Mas eu não peguei, tipo, nenhum spoiler. E hoje, quando eu abri o Twitter, simplesmente não tinha uma alma viva comentando o episódio, sendo que é uma coisa que costuma se estender bastante. Eu não sei como é que tá o fandom no geral, no Twitter. Não sei, às vezes eu tenho a impressão que o pessoal tá usando menos as redes sociais no geral, sabe? O próprio Blue Sky mesmo, que é onde eu tô mais presente, eu vejo a galera menos presente ali, sabe? Comentando menos as coisas no geral. Uhum, porque não tá aparecendo nada pra mim. Eu vou até atrás no perfil de algumas pessoas específicas pra poder, sabe, saber como é que tá o termômetro. Uhum. O que as pessoas acharam do episódio, o que as pessoas acharam da campanha, não sei o quê. Eu vi, tipo, uma ou outra coisa positiva. Os poucos comentários que eu tinha visto, que eu passei ontem, né, que eu também não fiquei muito tempo no Twitter pra não pegar spoiler e também eu não tava em casa, então tinha coisa pra fazer. Eu não vi nada muito negativo, assim. Uhum. Aí eu também tô curiosa pra saber como é que tá o termômetro, as piadinhas, as coisas de sempre, né? Ontem, eu não vi nenhum meme, sabe? Eu realmente, tipo, tô estranhando tudo, não tá aparecendo nada. Wow, wow, guys, olá, wow, Olá, Fran. what an episode. Que isso, gente? E aí, vamos ser só nós, ou vai entrar mais gente? Então, era pro que não fique com a gente também, mas já foi com ele e não vai dar. Então, começar. Ele tá guardando a boa dele aí pro canal. É. Beleza, então. Hoje eu tô meio devagar, que eu acordei faz umas 2 horas, eu ainda tô meio assim, sabe? Você assistiu de noitona, né? Eu assisti de madrugada quando eu cheguei, tipo, foi quando deu tempo, que eu cheguei em casa de noite, aí tinha questão de tomar banho, não sei o que lá, eu assisti de madrugada. Beleza. Eu reassisti o episódio recentemente, Rafa, só pra poder gravar aqui o podcast. Ok. Eu até pensei se eu ia ver o episódio hoje, sabe, quando eu acordasse, só que eu fiquei tipo, pô, vou ver ontem. Não tinha nem a ver com podcast, que tipo, poxa, eu vou deixar pra ver no dia seguinte, foda. Bom, gente, já tô gravando aqui. Beleza. Tá bom. 5, 4, 3, 2 e... Olá você, meu caro ouvinte, eu sou o host Rafael Wayne e me and my homies are Team Belinda. Aqui tem rivalidade... Nossa, aqui tem rivalidade feminina sim. Como assim? Eu não entendi nada. Fala aí, Entendi. pessoal, tudo bem? Eu sou o Franciel do Dr. Rubest e eu não estou envolvido com nenhum planeta que tenha incels. Isso não dá pra garantir. Oi, gente, eu sou co-host, Laura, e... Ai, cara, acontece com os melhores da casa ser toda destruída por robôs e ser sequestrada e acharem que eu vou ser a rainha de um planeta por causa de um certificado de uma estrela. Não é nada específico, né? Já aconteceu na minha família, cara, é muito doido. Eu tive uma tia que morreu disso. Caralho. Então, Pois bem, gente, hoje estamos reunidos aqui na nossa tarde. Doctor Who retornou com uma nova temporada, né? E estamos aqui para comentar justamente sobre a estreia de The Robot Revolution. mas eu não achei que os robôs fizeram revolução de fato. Esse título é mó caô. Ai, gente, episódio escrito pelo Seth Davis. Título KO é o de menos, sabe? Enfim, tudo isso e muito mais, já já. Entre a nossa task, que é a aventura está prestes a começar. A jornada cósmica começa agora.
Antes de tudo, eu já quero logo esclarecer, né, que se eu tô parecendo animado, não é por conta das minhas sensações com o episódio em si, é porque eu tô cheirado no café, sabe? Tô com cafeína, com café ao invés de sangue aqui nas minhas veias, sabe? 2 xícaras quase cheias assim de café. O cara tá pilhado. Cara, se não fosse isso, eu não estaria acordado. Enquanto isso, eu tô com essa voz meio arrastada, porque eu ainda não terminei de acordar direito. E ultimamente eu tenho estado mais cansada que o normal. Hormônios acontecem, fazem muitas coisas no corpo de um ser humano com sistema feminino. É foda. Então eu vou ser o neutro aqui hoje. Eu tô no modo neutro. Faz aí o contraponto. Neutro é só o sabão que o robozinho aspirador usa. Enfim. Inclusive, só um adendo, assim, sem entrar muito nesse mérito ainda, mas morri de medo de alguma coisa acontecer com esse robô. Esse robôzinho de limpeza. Porra, sim. Cara, eu achei que ele fosse ser um pouco mais importante pro episódio, porque eles estavam dando muito foco nesse robô. Tipo, eu não tô dizendo que ele, tava ali à toa, mas porque ele tava toda hora aparecendo como se fosse uma gracinha, não sei o quê. Eu achei que ele fosse ser um pouquinho mais essencial para a história do que a questão da localização deles. Eu até brinquei lá no grupo, Franciel, que o Russell ele perdeu a oportunidade perfeita de fazer esse robô companion, de fazer dele o K-92. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Não. Ai, gente... Não existe outro P9, só tem apenas o nosso cachorrinho. Existe sim, e existe um spin-off australiano sobre ele, que é um K9 que voa, e regenera, mas aí é outro papo. Outro podcast. Mas esse robozinho, ele tem um papel essencial, cara. Ele é o destruidor do vilão, no fim das contas. Ele foi o responsável de limpar aquele planeta do incel, gente. Literalmente. Mas enfim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não entendi direito o que o Rafael falou na introdução, mas, eu simplesmente amei a Belinda. É o que eu tô falando, gente. Me, my homies are Team Belinda, sabe? Aqui tem rivalidade feminina, sim. Com quem? Com a Ruby? Exatamente, contra a Ruby Domingues. Nossa, um dos poucos tweets que eu fiz depois de quando eu assisti o episódio foi justamente que a Belinda em um episódio eu gostei mais da Belinda do que a Ruby uma temporada inteira. Ah, sim, gente, desculpa, mas aqui acho que não vai ter nenhum contraponto em relação a isso, porque a Ruby, eu não tenho nada contra a Ruby, mas a Ruby é muito gostem dela, por favor, amem ela, por favor. Ela é uma menina sem defeitos, ela é isso, ela é aquilo. E a Belinda claramente é uma pessoa normal, sabe? Então, Sim. Aí tem muitas coisas assim que me fazem gostar mais da Belinda do que da Ruby. Pra começar que a Belinda é uma jovem senhora, né? Ela já tá mais na casa dos 30 anos por aí. Então, ela só fica de pé por conta de café, essas coisas, só quer voltar pra casa. Sabe? Eu entendo muito. Ela não pode ficar muito fora, ela não pode ficar muito em um rolê que ela já quer pensar na cama dela, na casa dela. Eu te entendo, Belinda, eu sou igual. E, é a primeira vez desde... sei lá quando, desde da dona que a gente tem uma companion que não tem 19 anos, tá ligado? Teve a Bill também, né, que já tava na faculdade, mas isso aí é outro papo também. Mas eu tô falando... A Clara, no máximo, que tinha lá as casas dos 20 e poucos, mas é sempre uma novinha que o doutor fica pegando pra poder viajar. A Clara, ela tava no final dos 20, começo dos 30 e tudo mais, mas, a gente fazia um tempo que a gente não tinha uma companion já imediatamente responsiva em relação ao doutor como a Belinda. A última vez mesmo foi com a Clara, mas, demorou pra ela ficar pau a pau, assim, com o doutor, se bicando com ele. E ela tá naquela fase da vida, assim, que eu me relaciono muito, que é a fase onde você tá tentando construir alguma coisa, mas você ainda tá meio fudido, porque por mais que ela já trabalhe, ela ainda divide a casa dela com outras pessoas pra poder pagar, né, melhor provavelmente, né, porque ela fala que até o dono da casa lá, que ela mora, não é uma boa pessoa. Então eu achei muito legal esse background dela, mesmo que foi pouco, assim. Sim, ela é o Teve uma notícia, né, que virou meme,
de uma senhora que foi meio que feita de refém, sequestrada, um bagulho desse. Botaram uma faca no pescoço dela. E aí ela deu uma entrevista depois dizendo que a única coisa que ela pensou é que ela tava cheia de coisa pra fazer e ela tava lá, tipo, sendo sequestrada, sabe? Porra, eu tô atrasada por trás. Eu tô ligado nisso aí. E, tipo, o cara tá botando uma faca no meu pescoço. Tipo, ela só faltou ela tirar uma foto, uma selfie no WhatsApp com a foto no pescoço, tipo, vou me atrasar hoje. E tipo, não me entenda mal também. Não é que eu não gosto da Ruby, eu gosto dela, bastante até. Mas a Ruby, no fim das contas, ela é muito um arquétipo de companion ao invés de uma personagem formada totalmente, sabe? Tanto é que ela tem essa intimidade com o doutor, essa melhor amizade deles, né? Construída de uma forma tão rápida que fica meio difícil de comprar às vezes. Como eu falo, né? Agora você falou. Como você é melhor amigo de alguém se você não manda essa pessoa tomar no cu pelo menos algumas vezes por semana, sabe? Como? Que melhor amizade é essa que as pessoas não se xingam também, sabe? Você discorda de quem você é amigo, né? Pois é. Então, isso foi uma coisa que eu já falei com o Rafael várias vezes, que eu gosto da personalidade da Ruby. Os dois atores têm muita química juntos, tipo, é uma coisa muito impressionante, só que ela não teve desenvolvimento, a relação do doutor com ela não teve desenvolvimento, sabe? Tem uma coisa, eu tô muito acostumada com a série fazer com que a gente conheça a Companion e no mesmo ritmo que a Companion tá conhecendo o doutor e o doutor tá conhecendo a Companion, sabe? A nossa relação com os personagens evolui junto com a relação entre os próprios personagens. E aí, quando deu, sei lá, o terceiro episódio, eles deram um salto de tempo muito grande, e aí eles já estão, tipo, muito íntimos. Ela já sabe tudo sobre ele, tipo, você nunca sente medo, sendo que só apareceu um episódio que ele estava realmente sob perigo. Então não houve padrão pra ela só... ela nunca sente medo, só que já é o terceiro episódio que a gente tá com o 15º enquanto o doutor, e a gente já tá vendo ele sentir medo. Então o que ela tá falando sobre ele não reflete a nossa percepção sobre o doutor, porque a gente já tá vendo ele apavorado no terceiro episódio, por exemplo. E raríssimas vezes a gente vê eles entrando em tensão. Eu só consigo lembrar mais ou menos de um momento na temporada passada onde realmente teve um conflito entre o doutor e a Ruby, que foi justamente lá em Boom, onde ela arrisca a própria vida para poder tentar fazer o doutor equilibrar o pé, e ele discorda bastante da metodologia dela, e ele chega até a chamar ela de burra por conta disso. E pronto, acabou aí o conflito. E o conflito de Boom é esse vislumbre que a gente poderia ter de uma tensão entre os dois, mas que realmente não acontece. E o que eu acho triste, porque parece um pouco desperdício, falando bem rápido sobre isso, porque isso dá pano assim até pra falar num episódio todo. Mas assim, em The Legend of Ruby Sun e Empire of Death, que é um momento ali de grande tensão, quem poderia fazer esse contraponto? A Ruby poderia fazer esse contraponto com o doutor, mas na verdade ela não tá lá. Quem faz é a Mel. Entendeu? Então, tipo, a Ruby fica realmente de canto nesses quesitos. Só que eu entendo que na primeira temporada eles fizeram o máximo que eles podiam pra poder a gente amar a Ruby. E eu entendo também a galera que talvez vai ver a Belinda agora e vai ficar comparando, dizendo, a Ruby não era chata. Dizer agora, a Belinda é chata. Essas coisas, entendeu? Por conta desse contraste entre elas duas. Que elas são bem diferentes. Mas sim. Eu também sinto que a... O ponto todo da Belinda. Eu também sinto que a Belinda, ela já tem a ciência que ela tem muito a perder com as viagens com o doutor, sabe? Se alguma coisa der errado. Ela não é encantada com as coisas, que nem todas as outras companions são. Ela não tem esse senso de vislumbre, de ganhar com numa viagem, não pensa sobre os perigos. Vamos pensar sobre os perigos depois, quando você já quase morreu umas 5 vezes. Tipo, não, sabe? Ela eu acho que é a primeira companion que eu vejo que é, tipo, pé no chão, no sentido dela ser realista. Pois então, tem até essa cena no finalzinho que o doutor fala, isso que é uma máquina do tempo. E ela só repete pra ele, me leva pra casa. Ela tá pouco se fudendo pro que é a tarde, sabe? Ela só quer chegar em casa, só quer voltar pro trabalho dela. Isso é um mistério que não sei o que você vai resolver depois quando eu chegar em casa, sabe? Tipo, eu não quero participar disso, eu não quero
viajar com você. Eu tenho plantão amanhã, sabe? Então, Ah, e que não sei o que, a gente é conectado, eu conheci sua descendente ali numa guerra, no Planos do Futuro. Foda-se, quero ir pra casa. Rafa, ele joga aquele capo que ele fez com todo mundo, tipo, mas isso é uma máquina do tempo. A gente pode passar meses fora e te devolver no dia do teu plantão. Fala assim, mas eu não quero. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe? A Belinda é ouvinte do Blue Box Cash. Ela foi lá, ouviu a gente, me ouviu falando, você vê uma cabine azul, foge. E é isso que ela tá tentando fazer, tentando fugir, mas ela não consegue. E aí a gente fez um caso de sequestro de companion. Ela só tá sendo levada pra vários lugares sem ter escolha nenhuma pra isso, né? E é isso. É. Sim. Bom, vamos falar, tipo, do início desse episódio. O início, 3 segundos de episódio já é... Nossa, que estrelas lindas. Eu sei que mulher não dá pra... Mulher não consegue contar direito. É, ele fala, né? Mulher não é boa de matemática não, né? Mas, ó, tá bem ali, não sei o que, quantos parsecs, não sei daqui, quantos quilômetros aqui, não sei o que. Ali, cara, já dá pra cantar como é que vai se seguir o episódio, sabe? Cara, pior que dava, mas eu fiquei realmente surpreendido com o plot twist ali. O plot twist realmente me pegou desprevenido. Foi mesmo? Foi. Eu não peguei essa parte dele falando isso. Eu não sei se eu tava ainda ajustando o negócio do espelhamento, sei lá. Mas eu achei muito engraçado que ele tava recitando uma parada pra Belinda e eu só lembrei daquela música, tá vendo aquela lua que brilha no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que dela, eu fico com canção. Mas antes a gente progredir... Ou a música tipo Mil Vagalumes pra... Tipo, ou aquela dos Vagalumes, que é assim... vou pegar 1000 vagalumes pra você... Mas antes da gente prosseguir, eu também quero comentar que, tipo assim... comparando vagalumes com estrela, e é tipo, nossa, tem pelo menos umas 3 músicas falando sobre... Tipo, galera! Estrela. Antes da gente prosseguir, eu também queria comentar que, tipo assim... basicamente a história inteira desse episódio, ela foi entregue, assim, em todos os trailers, materiais promocionais, entrevistas, e até mesmo na própria Doctor Who Magazine, né? A descrição dessa história, a prévia dela, entregou esse episódio, assim, por completo, sabe? E 100%. a parada lá do certificado de estrela também esteve no último Doctor Who Magazine. Então, pra quem tava consumindo isso daí, já dava pra sacar o que ia ser a base desse episódio. A única coisa que eles esconderam, de fato... foi o Alan. Mas o Alan, ele até vazou algumas imagens da Belinda sendo pedida em casamento e coisas do tipo também no Twitter. Mas também a questão do plot twist, né? Do final. Só que se você prestasse muita atenção no episódio, o que é difícil, tá? Porque a gente vai falar depois, porque o episódio é bem frenético. Mas se você prestar muita atenção, você conseguia prever o que poderia acontecer. Eu tava prevendo que poderia ser algo assim, que eu não acreditava, tá ligado? Que eles iam pra esse Cara, é um plot twist simples e tudo mais, mas ele me pegou desprevenido, até porque eu pensei, sei lá, eu não pensei muito a fundo, eu não tava esperando muita coisa desse episódio, sabe? E também, né, quando eu assisti esse episódio, eu mal tinha acabado de acordar, às 6 e alguma coisa da manhã, sabe? Eu assisti esse episódio... Eu assisti esse episódio de mau humor, meio puto, com fome também e tudo mais. Pois é, mano. Mas assim, nada... eu vi que tem uma galera já, claro, né? Como sempre, incomodada com algumas questões do episódio. Mas na verdade, no geral, eu me diverti muito. Muito assistindo. Pode até ter vários problemas, mas eu me diverti. É um episódio divertido. É um episódio divertido. O que mais importa. Eu ainda não sei eu ainda não sei das críticas do episódio, porque tipo, eu assisti nessa madrugada, né? Na madrugada. Então eu não fiquei muito no Twitter no dia que o episódio saiu, então eu realmente não sei qual foi a recepção do episódio. Cara... E eu peguei algumas coisas muito aleatórias, tipo, pessoas falando de planeta de incel, então eu já imaginei que ia ter alguma coisa relacionada a Belinda e alguém querer ficar com ela.
mas eu não achei que fosse ser o Alan, sabe? Tipo, o Alan é meio esquisitinho, mas também quando eu vi aquele cara querendo assimilar ela e virar meio que um Cyberman, né? Parece, nossa, tinha muito elemento que me lembrou Cyberman nesse episódio. Sim, muito. E a questão de não sentir mais sentimentos e que não sei o quê. Eu fiquei tipo, gente, por que não fizeram logo um episódio de Cyberman aqui, sabe? Sei lá. Inclusive, Vocês Laura, lembram? inclusive, eu quero aproveitar esse seu gancho aí. Franciel, Oi. não era você que estava dizendo, carimbando, com todas as palavras, que os Daleks estavam confirmados nessa temporada depois que viu lá o Hell's Laser? Não. Não, eu justamente estava falando nos meus vídeos que o que estava sendo mostrado era puramente bait. Esses robôs lançando esses lasers aí que vaporizam as pessoas, inclusive quando eles vaporizam a galera, eles falam vaporizar. Cara, isso é 100% referência ao Exterminate dos Daleks, tá ligado? Sim, sim. Eles fizeram isso, com certeza. Idêntico ao que os Daleks fazem, aquela coisa de mostrar os ossos, um raio-x da pessoa, e ela fica, tipo, congelada por um segundo antes de cair. É, tipo, Dalek material total, sabe? Esses troços. Esses robôs são uma mistura dos robôs de emoji do Peter Capaldi Eu também lembrei deles, eu também lembrei. Mas dos Daleks. Não, e esse episódio todo, ele tem várias similaridades com um monte de outros conceitos que a gente já conhece. O próprio negócio aí que vocês falaram do robôzão grande, né, do AI, AL Generator, que parece muito, o plano dele parece muito com um plano Cyberman. Cara, tudo tem muita coisa familiar. Esse episódio é muito familiar pra quem é fã de Doctor Who. Sim. Mas tem umas coisinhas interessantes que, tipo assim, o que diferencia mais o AI Generator, né, o AL Generator, é que ele só quer assimilar a Belinda. O resto ele quer dizimar mesmo, sabe? O vilão literalmente se chama gerador de IA, cara. O Doctor Who eu nunca critiquei, cara. Nunca, não houve um dia que eu tenha falado mal dessa série. Se aconteceu, eu não lembro. Eu pensei que o plot ia ser ele fazendo uma imagem do Estúdio Ghibli. Porra! Não, tipo, eu não sabia que... Eu sabia que não ia ser literalmente gerador de IA do mesmo jeito que a gente conhece hoje, porque isso é ficção científica. Mas, tipo, cara, só de ter, tipo... Isso, que é um termo que a gente usa hoje em dia como um vilão, mesmo que o que ele faça não tenha nada a ver, já me deu uma sensação de conforto, uma sensação de abraço. Eu senti a série fazer um cafunézinho assim em mim, falando, vai ficar tudo bem, a gente tá contigo. É verdade. Mas enfim, é interessante também que logo na primeira cena a gente já vê o Alan muito possessivo, né? Ele chama, né? Ele basicamente chama a Belinda de burra ali naquela cena. Falando, garotos são boas de matemática, não sei o quê. Aquela estrela ali, eu comprei pra você, drará. E é interessante o certificado que ele coloca o nome dela como Miss Belinda Chandler, né? Mistress. E o nome dele, na dedicatória, ele coloca como Mr. Master, sabe? Tipo, senhor e senhora. Ele já tava colocando ela como propriedade dele logo ali, sabe? E ele foi fazer o pedido de casamento ali. É verdade. O que eu acho mais engraçado é o você é casada? Sim! Aquele memezinho, aquele meme daquele como é o nome? Aquele tigre dente de sabre do Era do Gelo? Aham. Qual é o nome dele? Do Diego. Aquele meme do Diego. Oi, casada. Sim. Sim. Eu ia falar umas coisas. Sim, uma coisa que eu fiquei muito surpresa de forma positiva nesse episódio é que finalmente a gente teve um foguete na série. Porra, sim. Foguete. Caralho. Classicão, sabe? Anos 50, amarelão. Na série. Cara. Em vez de nave, tudo é nave isso, nave aquilo, ET tem nave, o humano tem nave, mas finalmente um ET que viaja com um foguete. E olha só também, alfinetada. Esse foguete aqui, ele aterrissa em pé e não explode. Tá vendo, Elon Musk? Aprende, e não tem Elon como Musk. passar. Enfim,
A gente vê um pouquinho a Belinda no seu cotidiano, e aqui tem umas coisinhas que me preocuparam quando a gente começou a ter as primeiras informações sobre a Belinda. Por exemplo, as primeiras informações dela, a gente via ela no hospital e pensava, porra, vão copiar a Marta em cima dela, né? E aqui eles variaram um pouquinho a profissão, a Marta ela é médica, a Belinda é enfermeira. E depois, quando foram revelando os trailers, que foram fazer a conexão com a Mandy, aí eu pensei, puta que pariu, vão mesclar a Tegan com a Marta e com a Clara na Belinda. Porra, Russell, não faça isso. Cara, mas é o que eu falei das similaridades, né? Ela parece um mix de muitas outras companions. Inclusive a própria Amy com a questão da fratura do tempo, né? Que eu achei muito da hora isso também. Cara, mas a Belinda não me lembrou nenhuma companhia específica. Ela tem alguns toques, algumas notas de dona na questão dela ser, tipo... aquela frase de, não sou ninguém importante e tudo mais. Só que é coisas muito pontuais mesmo. Mas de resto, ela não me lembrou mais, tipo... Não parece muito com as outras companions. Ela é muito diferente. Então, a semelhança dela com a Marta... A personalidade dela é muito marcante. Sim. Mas as similaridades realmente são só nesse background que eles dão pra personagem dela. É, questão de arquétipo, então, sabe? Eu queria trazer uma reflexão aqui pra vocês, antes da gente ir mais a fundo no episódio, porque eu fiquei muito pensativa quando o episódio acabou. Tipo, realmente fiquei assim, refletindo sobre as coisas dessa questão da Belinda. E eu sinto que a gente comentou aqui no começo, eu sinto que a Ruby e a Belinda, elas fazem parte de uma mesma linha de raciocínio que o Russell T. Davies e o pessoal tá fazendo. Porque o que acontece? A Ruby, ela é muito parecida com o Doutor, em quesito de personalidade. Não de profundidade, arco, nada disso, mas só de personalidade, daquela coisa que os dois se dão bem imediatamente e eles são, tipo, dividem o mesmo neurônio e todas aquelas coisas. Ela é muito exploradora. Eles são, tipo, basicamente a mesma pessoa. Eles passaram pela mesma coisa, são órfãos, não sei o que lá, a questão da coincidência e aquele arco de querer saber a mãe biológica, sendo que a doutora passa por uma coisa parecida, que não sei o que lá. E a Belinda, ela não gosta do doutor. Ela confiou nele porque ela precisava de sair daquele lugar, só que as atitudes do doutor incomodam muito ela e ela não quer continuar com o doutor, nem ela não quer manter essa amizade. Deu pra perceber que ela não gosta muito dele. E isso é um contraste muito bom, porque primeiro a gente viu o doutor quando ele não é questionado. Quem é o 15 quando não é questionado, quando tá 100% à vontade. A Ruby, ela acompanhou muito mais de conforto para ele, que ela vai abraçar quando ele tá com tempos difíceis, vai dizer, tá tudo bem, eu sei como é, que não sei o que, pode falar, pode desabafar, uma companhia meio de apoio emocional dele. E a Belinda, ela é o oposto disso. Então, aqui ela vai se questionar coisas que a série nunca questionou, o fato dela... E ela questiona ele, bate de frente com ele de um jeito que, não é gritaria, não é o que tu tá fazendo? É cara, é sinistro. Você pegou meu DNA sem a minha permissão, sendo que o doutor sempre fez isso. Sim, sabe? Essa parada de DNA também é importante. Quando ele coloca o campo psíquico na cabeça das companions para ter a tradução simultânea, sempre sem os companions saberem disso, até se darem conta de que estão entendendo um negócio de um outro país ou em outro planeta, sabe? É sempre sem o consentimento dos companions. É sempre escanear a pessoa e a pessoa não sabe o que está acontecendo e depois sai um monte de informação sobre essa pessoa. Só que as companions estão sempre tão ocupadas, estando encantada com tudo que ele sabe fazer e pode fazer, e ele tem essa personalidade sempre muito rápida e sempre fala muito rápido e sempre ter essa coisa de magia, que elas acabam não questionando o que ele acabou de fazer, porque elas estão muito ocupadas e estão impressionadas com as coisas que ele fez. Só que a Belinda, ela não é impressionável, sabe? Essa parada aí do DNA, eu ia até comentar mais pra frente no podcast, que é o seguinte, sim, de fato, o doutor ele sempre fez coisas desse tipo também,
E tem a parada que, tipo assim, apesar de ele não ter perfurado ela com agulha, essas coisas pra fazer essa leitura, ainda assim é um movimento tanto quanto intrusivo, tanto quanto íntimo, né? E tem uma parada que ele também trata ela mais ou menos como se ela fosse um mistério, sabe? Tipo, caralho, alguém me contou aqui que eu tinha que procurar por você, que eu tinha que proteger você, eu não sei o que, eu tinha que ir atrás de você. E o começo do episódio já é ele indo atrás dela. Exato, e o começo do episódio já é com ele indo atrás dela e ela não faz a menor ideia quem ele é, sabe? Aí a pessoa que falou pra Belinda, olha, pode confiar com ele com a sua vida, que vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí, doutor, mais tarde a gente vai viajar, beleza. E aí as pessoas morrem na frente da Belinda. Então, tipo, ela já tem ela já associa. Aonde tem doutor, tem problema, tem morte me acompanhando, e eu posso ser a próxima a morrer em uma dessas aventuras. Essa leitura dela não poderia ser mais assertiva. Exato. Sim. E tipo... E ela passou 6 meses com ele. A Sasha 55 é o estereótipo de companion. É tudo o que a gente espera de um companion. Confia com a vida, não questiona, quer viajar, não sei o que, e morre. A Sasha 55, de certa forma, era a Ruby ali naquele momento. Maior. Entendeu? É tudo o que a gente espera da Belinda e de qualquer pessoa. Que a pessoa morra e a pessoa fique até o final, até que isso mate ela, sabe? A Sasha ali, ela tava agindo como a Ruby agiria, sabe? Podemos confirmar? Hã? Sim. Podemos confirmar a Sasha como a primeira companion que morreu? Companion dele. Ela pode não ter viajado, mas ela foi companion dele durante esses 6 meses que ele ficou lá. E também ela ficou nessa promessa de viajar na Tardes, né? Então, enfim. Ela ia ser companion dele, tipo, de verdade. Sim, mas continuando aqui. E aí tem essa questão da ancestralidade da Belinda, né? Que o doutor, ele fica curioso. Tipo assim, olha só, não sei o que, você é uma antecessora da Mundi, uma guerreira lá de milênios, mais pra frente, não sei o que. Então, ele também trata ela como uma caixinha de mistério, sabe? Não tão profundo quanto ele tratou com a Clara, mas tem esse aspecto também. E, tipo, a Belinda, como ela é uma enfermeira, ela trabalha na área da saúde, ela sabe como esses procedimentos de escanear DNA, essas coisas, fazer teste de sangue, são procedimentos invasivos e você tem que buscar pela ciência máxima da pessoa do que você está atendendo ali sobre esses processos, em tudo, sabe? É verdade. E tem também a questão que, tipo... E avisar o que tá fazendo. Exato. E tem também a questão que, tipo... isso não é abordado no episódio, mas ela é uma enfermeira e tem uma questão de hierarquia, entre aspas, né, entre médicos e enfermeiros, essa tensão entre essas duas profissões. Tem a questão também das pessoas que compõem essas profissões, né? É muito comum você ver mais enfermeiras do que enfermeiros, e Dr. Who até mesmo já brincou um pouco com isso, e é muito mais comum você ver mais doutores do que doutoras, né? Até no Dr. Who. Exato. E aí quando ela... E tem essa brincadeirinha entre eles, quando ela pergunta, tipo assim, quem você é? Ele, eu sou doutor, só doutor. Tá bom, então me chame de enfermeira, sabe? Tem um pouquinho disso também. E aqui eu sinto que o episódio poderia ter aprofundado mais, de abordar mais essa tensão do cotidiano dela, do hospital, sabe? Não ficar só naquela ceninha rápida. Porque isso também vai de acordo com o momento onde o Manny tá querendo ir pra cima dela, e aí o doutor vai tentando apaziguar as coisas e ela fala, você não precisa ficar falando por mim, eu posso mais nas próprias batalhas. E vamos fazer uma vírgula aqui nesse podcast para falar de Manny, ok? Em teus seios, ó liberdade. Esse cara, ele tinha, mas assim, me deu revendo, né, o episódio, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, caralho, da hora esse personagem. Mas revendo, esse personagem, ele é tão, inicialmente, na verdade, durante o episódio todo, ele é tão unidimensional, cara, infelizmente. O Manny não é um personagem, ele é só um arquétipo, é só um artifício. Isso. Tanto mais camadas que poderiam ser feitas nele, mas ele é tipo, ele salva lá, ele é um cara fortão, ele salva lá a Belinda, o doutor, ajuda lá no resgate, e depois ele fica tipo, o episódio todo, você é igual a eles, você é igual aos robôs, você é isso, você é aquilo, a culpa é toda sua. E aí no final ele muda da água pro vinho. Obrigado, rainha Belinda Chandra. Sim, mas sim. Poderia ter feito tão mais coisas com esse personagem, tá? Porque ele é muito engraçado. Mas já tem fix, hein?
Já tem deve fixo ser. entre Belinda e Manny aí, pela tensão entre os dois, que durou pouco, mas Ai. aconteceu. E o autor das fics é você, não teve Franciel? nenhuma. Ele só serve pra poder ser essa contravoz. Só que o episódio é todo sobre ela, sabe? Senão eles não teriam nomeado a Belinda com uma estrela e feito ela a rainha do lugar, mesmo que isso não tenha sido muito explorado. Mas é mais uma questão de, tipo, é tudo sobre ela, sabe? Esse é um episódio. Tanto é que até agora eu não falei sobre a trama e o enredo do episódio, porque pra mim isso é o que menos importa, sabe? Esse episódio foi sobre ela e pra gente conhecer a Belinda e quem ela é de verdade. Então, o que, tipo, foi muito mais eficiente do que o episódio de apresentação de Ruby Road, porque também teve que ser o episódio de apresentação do 15º Doutor, sabe? Então, sim, a Belinda tudo é sobre ela, sabe? Até quando tá rolando aquelas coisas todas de ficção científica, ela tá sempre, tipo, parada, respira. Ela é uma companion muito mais contida. Inclusive, Varada Secto mandou muito bem, né, com essa personagem. Porque... Ela é muito boa. Sim. E também tem a questão que, tipo assim... Como ela caracteriza e dá as falas, ela mandou muito bem com essa personagem. Não é à toa que ela virou companion porque gostaram tanto dela no Boom, né? Pois é, e isso aí é um comentário interessante fazer, que, tipo assim... Ela tinha gravado o Boom, e aí o Russell já estava escrevendo a Belinda. Antes ela era chamada Belinda Finn, e depois ele trocou pra Belinda Chandra. E já fez muita audiência e tudo mais com muitas audições, na verdade, pro papel. E quando ele viu a Varada lá em Boom, ele pensou, porra, tem que ser ela. E é interessante porque a Mundi e a Belinda, elas têm umas coisas em comum, né? Ambas elas confrontam o doutor, né? Elas firmam muito bem como eu posso dizer? Elas se firmam muito bem em suas opiniões, mas só que mesmo assim a Varada ela consegue caracterizar elas de forma muito distinta entre elas. Você não vê a Belinda se lembrando da Mundi, sabe? Claro que não, né? Tem uma certa doçura na personagem dela que não existe na personagem da Mandy, porque é um soldado, né? A personagem da Mandy. E mesmo sem Mundi, ela tem um pouquinho de doçura no começo, na primeira cena dela, com a filha do Vader. Sim, e ela é engraçada, cara. Ela tem um timing cômico muito bom. A Belinda, no caso, que eu tô Sim. Tem isso, né? A Varada também tem um timing cômico muito bom. A cena dela interagindo com a Secta Flood também é muito bacana. E a Secta Flood, ao invés de, tipo assim, meu Deus, ela tá sendo capturada, ela fala, tá bom, divirta-se, tchau, tchau. Gente, eu não queria que ela tivesse um mistério próprio pra resolver, sabe? Também não. Porque, tipo, a gente meio que... olha, eu tenho muita coisa pra dizer sobre isso. A Belinda, ela é uma subversão do arquétipo de companion em tantos níveis que eu fiquei... Por isso que eu gostei tanto dela logo de cara. Porque ela tem um mistério dela, só que a Belinda não liga pro mistério dela. Tipo, foda-se se eu faço nevar, sabe? Foda-se se tem tudo isso. O mistério tá mais falando com... Eu não tava esperando que o Dr. Who tentasse explicar do porquê da mesma atriz, tipo, ter sido reescalada, porque assim, a gente sabe que não precisa, né? Dr. Who não precisa se justificar dentro da série por ter reciclado o ator, pelo amor de Deus. Já fez tantas vezes sem justificar. Já fez várias vezes sem justificar, né? Já aproveitou o Colin Baker como vilão, e aí na encarnação seguinte já era o doutor. A Karen Gillan, ela já apareceu no episódio do Tennant, depois virou companion do Matt Smith. Sabe? Não precisa explicar, sabe? A gente não importa, ela não precisava nem ser descendente, tipo, foda-se. E tipo, eu acho que essa questão de explicar o porquê que... Isso mesmo. E eu acho que a questão de explicar o porquê que esse Claron Triste já morreu aí. A única coisa que tá mais beirando em relação ao mistério é a questão de como que esse certificado foi parar ali pro Alan, sabe? No futuro. E tem todas essas questões aí de como é que ela geraria uma descendente no século 51, né? Que fosse tão parecida com ela. Mas assim... Mas isso é totalmente possível. Isso é pura genética. E aleatoriedade também do universo, né? Também dá pra explicar dessa forma. Eu acho muito bacana também. Pode ir, Fran.
Não, é que eu queria falar sobre o ritmo desse episódio. É muito frenético. Já tô adiantando um pouco a conversa, mas é porque, cara, revendo esse episódio, ele passa como se fosse uma bala. Voando, assim. Ele tem 45 minutos, mas ele parece que tem 15. Ele é muito rápido mesmo, o ritmo dele. Muito. E eu não sei, em alguns momentos, eu acho que talvez esse pode ser a maior qualidade desse episódio, e em outros, o maior defeito. Porque eu sinto que vários momentos nesse episódio, se eles tivessem mais tempo para ser trabalhados, você sentiria um peso maior. Como, por exemplo, a própria morte da Sasha, né? Mas não como a Laura falou, não era a intenção, né? A intenção é realmente só focar na Belinda. A Sasha, ela existe ali só pra mostrar basicamente como é que é o impacto do doutor em relação a onde que ele se mete, né? E também pra servir de um aviso que, tipo assim, viajar com o doutor é um perigo, né? E esse recado foi muito bem dado. Então, eu nem mudaria muita coisa em relação a Sasha, acho que eu não mudaria nada, na verdade. O que eu mais senti falta mesmo foi um pouco mais de explorar o cotidiano da Belinda antes de ir pra loucura, sabe? E, cara... Mas deu pra entender. Eu acho que eu consegui pegar bem o cotidiano da Belinda antes de ir pra loucura, pelo jeito como ela reage na loucura, porque ela tá reagindo mais ou menos igual. Porque o cotidiano da Belinda já é uma loucura, ela trabalha em hospital, sabe? Então... Na live, quando eu tava assistindo, eu tava falando que a parte inicial, né, o doutor só andando nos corredores, enquanto ele tava andando, ela atendeu 3 pessoas, tá ligado? E inclusive, e assim, essa cena do hospital, eu acho ela um pouco bizarra, porque, tipo, o doutor ele já tá procurando pela Belinda, e ele vai no computador pra pegar o endereço dela. Cara, que Sonic fuleira, viu? Porque pra pegar um endereço, ele derruba a rede de um hospital inteira. E dá pra saber ali que não foi intencional, porque ele fala, não, desculpa, perdão. A Sonic traiu ele, né? E detalhe, não tinha nada de madeira ali, né? Que Sonic fuleira. E ele matou umas centenas de pessoas que estavam respirando por aparelhos, né? Cara, imagina. Caralho, é verdade. Imagina se tava rolando uma cirurgia ali naquele momento. O que com certeza tava. Era um prédio inteiro que faltou luz. Cara, muito louco. Olha, falando dessa questão da Marta, eu lembro que quando tentaram justificar a Marta, né, ter voltado, porque a Marta, a firma Agnew também é reciclada, porque ela fez tipo, uma personagem aleatória num episódio, depois ela voltou como companion. E, tipo, a explicação dela foi, tipo, era minha prima, sabe? E foda-se o resto. Então, tipo... Podia ter parado por aí, em vez de ainda falar a questão, é porque exatamente 3.000 anos daqui pra frente. Não pareceu o seu tipo de explicação que pararia por aí. Porque tipo, era só tipo, é prima e acabou, nunca mais tocou no assunto. Sabe, apareceu o rosto dela, falou que é igual e que não sei o que não sei o que lá. Gastou muito tempo explicando, não tinha que ter explicação nenhuma. Tipo, pessoas são parecidas. E depois de milênios é normal que, tipo, pessoas sejam iguais, sabe? Acabou, não tem que explicar nada. Só que, tipo, eles quiseram falar sobre isso, não sei o que lá. E aí isso entra de novo na questão da subversão de Companion. Ela não é um mistério para ele ser resolvido ao mesmo tempo que ela é, sabe? Então, cara, vai ser muito legal ver o quanto ela vai, tipo, negar constantemente esse papel de ser companion e ao mesmo tempo estar presa nessas aventuras, sendo que ela disse que ela não é uma aventura dele, sabe? Então, cara, eu tô muito animada pra Belinda. Ela, tipo, já de cara desbancou muito, tipo, já... sei lá, eu simplesmente gostei muito dela, desse episódio. Eu esqueci de várias coisas que eu queria ter falado sobre ela, mas eu tenho, tipo, muitos pensamentos a respeito dela. Tem essa questão também, sabe? Que, tipo assim, ela não se vê como nada de relevante, como alguém especial, não sei o quê. Só que a gente vê muito nesse episódio, muita coisa enfatizando, colocando ela no pedestal, né? Tipo assim, a gente tem a estrela que foi comprada
em homenagem a ela, pelo namorado tóxico em Cell. E aí essa estrela recebeu o nome de Senhorita Belinda Chandra. E aí esse sistema solar teve vários planetas. Aí teve Senhorita Belinda Chandra 1 ali. O povo ali é Senhorita Belinda Chandra Povo. Os robôs Senhorita Belinda Chandra. E assim vai. Sim. Isso é muito... E é tudo, tipo, é literalmente tudo sobre ela, sabe? É Sim. muito meme. O lugar se chama Belinda Chandra 1, aí os robôs se chamaram Belinda Chandra Boas, e eles estavam soltando Belinda Chandra Bombas na Belinda, tá ligado? Na Senhorita Belinda Chandra Villa ali. Né? E aí, tipo, vamos falar sobre quanto o episódio é colorido. Eu adorei a estética desse episódio. Meu Deus, que lindo. Pois então, o foguete é amarelo, os robôs são vermelhos. O Russell, ele comentou que ele queria brincar muito com a questão, tipo assim, desses perigos e tudo mais, mas também não deixar uma coisa um tanto quanto hostil e deixar uma coisa meio única. E aí ele se inspirou muito na estética dos anos 50 específico em relação a isso. E aí é por isso que teve esse bait aí com o Scar e Daleks, né? Por conta dessa estética de anos 50 e 60 que os Daleks se inspiraram muito. Então teve aqueles UFOs redondos, né? No planeta e tudo mais. As arminhas laser ali. Sim, cara, eu achei uma delícia. Enquanto fã número 1 das cores no audiovisual, eu achei esse episódio muito gostoso de assistir, porque o design de produção dele é muito agradável, assim, aos olhos. Você, tipo, não é... Porque Doctor Who virou uma série de fantasia nessa era nova que veio. Então, tipo, abraça isso, sabe? Sempre foi, na verdade, né? Ela só era um pouquinho envergonhada de assumir isso, mas sempre foi uma série muito fantasiosa. Isso, é verdade. Sim, mas não é só fantasiosa. Agora a série também é de fantasia, sabe? Então, tipo, coloca os robôs coloridos, coloca coloca um foguete todo redondinho, bonitão, assim. Coloca as cores, a cena da fratura temporal no final, quando o doutor salva ela, é tão bonita. É muito bonita mesmo. Falando de produção, tem duas coisinhas que eu quero comentar aqui. Primeiramente, o desperdício que foi esse figurino do Doutor, porque eles divulgaram tanto esse figurino. Foi em ensaio fotográfico ali, com prévia da segunda temporada. Foi em videozinhos promocionais desde julho do ano passado. E esse figurino não apareceu nem na temporada 1. E aí, caralho, esse figurino tem bastante destaque, não sei o quê. Figurino lindo do caralho, inclusive. Pra aparecer só em 3 ceninhas, fuleira. Tomar no cu. Ô, Rafa, eu tenho um contraponto pra você. Você já levou em consideração que a primeiro figurino que o chute foi divulgado foi aquele laranja que só apareceu em uma cena? O motivo foi porque foi o primeiro episódio que ele gravou, mas sim. Não foi sobre o primeiro episódio, foi tipo, ele só estava em uma cena do primeiro episódio que ele gravou e foi tipo, a imagem oficial dele foi com aquele laranja, muitas fotos com figurino laranja, o tour pelo visual do doutor foi com aquele figurino laranja que só durou, sei lá, 5 segundos. Foi ali em Dot Bubble e no Church on Bay Road só que apareceu, eu lembro. Mas enfim, sabe? Eu achei, mas assim, eu ainda acho um grande desperdício que fizeram com esse figurino foda. Do Cute, né? Ficou lindo mesmo. Muito bonito mesmo. E é uma boa subversão tipo, assim, de figurino padrão do doutor, porque quando a gente imagina figurino de doutor, a gente imagina, tipo assim, um casaco, tipo assim, uma camisa, calça, uns sapatos ali, tipo bota, ou até mesmo tênis, e um casaco que flui feito uma capa, sabe? A gente imagina isso como figurino padrão. E aqui faz uma pequena subversão e não tem esse casaco que flui feito uma capa, e sim um kilt. Rafa, eu posso pedir um espaço aqui pra poder mandar algumas pessoas tomarem no cu? Vai! No podcast. Cara, eu recebi, quando eu tava publicando as fotos dessa temporada, e aí eu publiquei essa imagem dele, eu recebi uma quantidade de comentários até alta pro meu normal, da galera falando, mas agora com o Dr. Woke até o doutor tá usando saia. Vai tomar no cu, cara. Tu é burro, porra. Tu não sabe o que é um kilt? O cara é um ator escocês. Assim, kilt é uma saia, mas mesmo assim uma roupa muito tradicional da Escócia. Sim, mas é porque a galera fala, tipo, realmente não é...
ignorância enorme a respeito de um kilt. É sério que tem gente que não sabe o que é um kilt, gente. E outra. Com certeza. Lá nos anos 60, a gente teve um personagem usando kilt, tipo assim, muito presente na série, que foi o Jaime. E outra. Enfim. E outra. Né? Não é a primeira vez. Então. E nem será a última. Não é a primeira vez, só que... mas, por exemplo, as pessoas que comentaram com você acha mesmo que eles viram o Companion dos anos 60 usando kilt? Não, né? O primeiro episódio formal, assim, do Chute, ele já... Um dos primeiros segundos que aparece tem esse kilt também, né? E nem tem essa calça, né, de por debaixo. É o kilt meia, sabe? Também é um visual muito famoso nos quadrinhos dele. Parece muito ele com um kilt nos quadrinhos do Doctor Magazine. É um visual icônico. É bem legal. Eu gosto muito, muito desse visual. Eu acho bem a cara dele. Sim. E eu concordo que esse visual inicial poderia ser usado mais, mas eu acho que realmente vai ser... Só nesse episódio ele usou quantos visuais, galera? Quantas variações de visuais? Acho que uns 3, né? Não, foram 2. Foram 2. Esse aí do kilt e... Parece 3 porque esse do kilt ele é composto. Essa parte vermelha é um casaco, sabe? Aí na tarde ele tira esse casaco. Mas tem esse do kilt e aquele que ele tava de historiador, que ficou pro restante do episódio. Sim, que foi tipo o figurino padrão dos humanos que vivem no planeta. Mas é muito bom. Humanos não, que não são humanos, né? Os Mishandra belinenses. Eu acho bacana também a forma como eles comunicaram a passagem do tempo com o cabelo do doutor, né? Que antes ele tava bem lisinho, sabe? Com aqueles fiapos meio azulados dele. E aí depois o cabelo dele cresceu 6 meses. É verdade. Sim, é um detalhe cara, tomara que ele fique com esse cabelo pelo resto da temporada. Eu sou muito... Ai, Laura, nem te conto. Com cabelo crescido religião, sabe? A religião do cabelo grande do Chute Gato, sabe? Toda vez quando ele tá com o cabelo grande, até quando eles usam eles dizem que são as laces, né, que tem na tarde e tudo mais, o visual dele é melhor em 300%. Eu quero esse cabelo pra jogo. Não é muito da hora. Enfim, que mais? Sim. Mas assim, eu queria falar também que acho que essa parte essa parte final do episódio, depois que ele recupera a tarde, pra mim é a minha favorita. Acho que dessa era inteira. Eu gosto muito dos momentos do Doutor na Tardes. Eu sinto que a gente teve muito pouco disso. Eu acho que a gente também só vai ter isso nessa temporada, assim, pá. Não vai ter muita coisa, assim. Mas eu acho que a gente vai ter mais vislumbres dele tentando consertar, né? Ver o que tá acontecendo com a Tardes, que ela tá defeituosa. E eu acho muito, muito legal a cena final dele tentando levar ela pra casa e não conseguindo, com a cara totalmente constrangida por não tá conseguindo. Amigo, tá defeituosa também não é novidade. Tá defeituosa desde 63. E você vê que ele não consegue, a Tardes não consegue decolar, né? Sim. É uma coisa muito bizarra. Só que ao mesmo tempo, o gancho de história desse episódio foi justamente que ele está onde a Terra deveria estar. E tem o calendário do dia que ela saiu de casa. Então, tipo, pra mim, deixou tudo a entender de que eles, de certa forma, conseguiram voltar pra onde era pra estar a casa deles, só que, tipo, não tem mais planeta Terra e tudo simplesmente foi destruído. Você tem a Torre Eiffel, você tem o calendário marcado num dia que ela pediu pra voltar, tem os carros destroçados. Então, pra mim, no meio tempo que eles forem voltar, algum ET chegou lá e destruiu o planeta. Cara, a gente atropelou muito o episódio pra falar do final. Mas um pouquinho mais da meiuca pro restante. Eu gosto da subversão que o Russell fez sobre a questão dos incels, né? Com o Alan e tudo mais. Eu gosto muito também do design, né? Da produção daquele set que eles fizeram pro confronto final, né? Com o AI Generator, que a gente descobre que era o Alan e tudo mais. Tudo isso é muito bacana. E eu fico muito surpreso também em relação à produção do quão pouco da que eu li era CGI, sabe? Os robôs ali, eles eram roupas mesmo, sabe? Eram basicamente mechas, assim, sabe? Que fizeram com impressão 3D. E eles se movem de forma muito robótica, digamos assim, né? Meio travadona e tudo mais, que adiciona muito. Adiciona. Eu lembro que na época que eles estavam filmando, vazou, né, os robôs
Vazou. no Twitter e todo mundo tava achando engraçado. Porque lembrava também muito aqueles robôs de The Weddings of River Song. Sim, lembra um pouco também. O Hydroflax, lembra? Ah, Ah, não lembro. Eu não lembro desses robôs. o Alan, aquela cabeçona ali do Alan é parte do set mesmo, foi construído. O rosto dele, a maquiagem e tudo mais. Porra, isso foi muito foda. Tava muito bem feito, cara. Sinceramente, parabéns pros visagistas aí que fizeram as próteses no rosto dele. Porque chegou a dar gosto ver aquele rosto, tipo, metal, com carne e tudo mais. Aquela coisa proto-Cyberman que você Sim! vê. Só que sem ser Cyberman, sabe? Você tem muitas coisas... Nossa, me deu um gosto tão bom olhar aquele rosto dele, o jeito que eles colocaram as próteses e os efeitos e a pintura facial. Cara, tava muito bem feito. E aquela cabeça do AI Generator, né? Aquele monumento ali. O Franciele até fez uma piada que parecia a placa-mãe do... Parecia, cara. Placa-mãe do Cyber Chase, igualzinho. Cara, o pior Um olho que... aberto e o outro meio aberto. Pois então, isso me lembrou mais uma das versões do Megatron no Transformers Animated. Que o Megatron nessa versão... Também. Ele ficou preso na Terra durante um tempo, né? E ficou só a cabeça dele conectada nos fios durante um bom tempo. E aí ele tem um olho abertão e o outro fechado e tudo mais. Lembrou muito. E um adentro muito, que eu quero fazer essa questão de incel. Teoricamente ele não é um incel porque, enfim, mas quando teve a proposta de casamento forçado da Belinda com essa máquina que a gente ainda não sabia que era o Alan, ali já me acendeu o alerta, porque eu já sabia que tinha essa questão de planeta de incel, porque foi uma das poucas coisas que eu vi no Twitter, e ali já pareceu muito abusivo, porque seria uma integração total da Belinda com a máquina, só que na verdade a Belinda ia deixar de ser Belinda e ser só uma máquina, ser só esse ciborgue robô com mente de robô e sendo controlada pela inteligência artificial, digamos assim. Então, Sim. até isso é controlador, sabe? Ele não queria um casamento para que tivesse o equilíbrio de humano com máquina, que nele diz, que nele falou antes de dizer exatamente o que aconteceu com ela. E quando a Belinda, ela chega... Mais ou menos o que aconteceu com ele. Quando a Belinda ela chega no planeta também, tem um pouco disso. Assim que a Belinda ela sabe sobre esse casamento, tem um pouco disso que, tipo assim, ela fala tipo assim, não, obrigada, não, dispensa, não quero fazer parte disso, não. E aí os robôs eles vão pra cima dela. Seus poderes são seu título de rainha apenas nominal, você tem que fazer isso, você não tem escolha. E tipo, você vê que é a mesma coisa que aconteceu com o Alan, porque o Alan não existe mais Alan, é só esse robozão que assimilou a carne do Alan. Tem aquela truque da nona palavra em cada... que eles não conseguem escutar a nona palavra nas frases, e o Alan pede ajuda porque ele está em dor. Então aquele robô não é o Alan, é só tipo algo que sobrou da consciência do Alan, que era um cara que é misógino e tipo... Então, essa aí é a parte que tá mal feita no episódio, que tá mais mal feita. Por quê? Quando a gente tem a Belinda na sala do trono, né, e ela vai conversando com o doutor, a gente tem a explicação desse artifício do episódio, que é justamente que os robôs eles não computam as nonas palavras. E aí o doutor ele coloca sua mensagem subliminar na nona palavra sempre, das sentenças, e a Belinda ela responde. E aí, tem uma parada que é o seguinte: em nenhum momento essas nonas palavras do Alan, elas foram ditas quando ele estava aparecendo ali. Na verdade, Rafael, eu revi por conta do que o pessoal estava falando no grupo, e são ditas sim. O quê? Na verdade, são ditas sim. Porque o pessoal do grupo estava contando a cena a partir do momento que ela vê que é o Alan, né? Que ela conhece o Alan. E o pessoal começou a contar a partir dali, às 9. Mas se você contar todas as palavras que o AI Generator, né, o AL Generator, não sei como é que chama, falou durante o episódio todo, sempre nas nonas palavras ele falava alguma coisa como dor, ajude, esse tipo de coisa. E aí formava mesmo aquele final. Ok, então me enganei aí. Mas é uma parada que é o seguinte... Eu imaginei que tivesse de uma forma mais integrada, porque com o doutor e a Belinda estava de forma muito aleatória nas frases. Só que como o robô, ele estava realmente se comunicando de forma
de verdade, então essas palavras estavam de forma mais natural nas frases. Ela fazia parte da frase, mas também tinha a mensagem subliminar do Alan tentando se comunicar com eles. Eu tinha entendido desse jeito mesmo. Mas tem outra parada aí que também diz. Antes, os dois, tanto o povo Senator Belinda Chandra e os robôs, eles viviam, eles coexistiam de forma pacífica, sabe? E aí, o que aconteceu foi justamente a questão da chegada do Alan, que ele foi tratando tudo como um videogame, não sei o quê. E por conta desse do tempo, um paradoxo de Bootstrap ficou aí no jogo, né? Porque, tipo, a Belinda ela foi capturada por conta desses robôs, não sei o quê, que o Alan já tava lá, só que ela que falou, tipo assim, escutei um erro, quem comprou essa estrela aqui foi o Alan, peguem um Alan. E aí ela acabou gerando os robôs e pegarem o Alan. Então tem esse loop aí, esse paradoxo de Bootstrap, mas quem começou a fazer essa revolução toda, não sei o que, esse estrago todo, foi o Alan em si. E eles falavam, olha, e como os robôs eles processavam que o Alan é importante pra Belinda, aí pronto, deram poder total pro Alan. E aí ele, então posso fazer o que eu quiser, ser como um videogame? Beleza. E ele saiu matando todo mundo. Qualquer um que discordava dele, ele vaporizava na hora. O Alan que escolheu se integrar na máquina pra atingir a sua forma suprema, como ele diz lá. E depois, quando ele faz parte da máquina, ele some enquanto pessoa, e só sobra a dor e o sofrimento. Sendo que quando a máquina vai vender isso pra Belinda, ele diz que essas coisas vão embora, sendo que elas não vão de verdade. E tipo, ele já era um monstro antes mesmo de se tornar o Audio Generator. Ele já era. Ele já estava tratando a Belinda como um posse dele antes. E aí quando ele chegou ali no planeta... E, tipo, ele teve todas as escolhas possíveis pra fazer o que ele quisesse. E ele escolheu fazer um genocídio. Ou seja, tô pouco me fudendo para Adolescente em Céu. Mas não é pra se importar, não. Eu só tô achando interessante o jeito como as coisas foram tratadas depois. Eu tô pouco me fudendo pra Adolescente em Céu e eu vou te dizer uma coisinha. Ele não é tão diferente assim do Davros, não, tá? É verdade. Uma coisa familiar que a gente viu, né, nesse episódio, assim. Foi bastante inspirado. Muita coisa familiar. Dá pra entender que, tipo, o que sobrou ali foi a pior parte do Alan. E aí, o que no final aconteceu depois que deu aquele boom do paradoxo e tal, foi que ele, sei lá, viu a vida toda dos dois, tanto da Belinda quanto do Alan, mas como o Alan não tinha nenhum contraponto ali pra puxar ela de volta, o corpo do Senhor do Tempo, que é a desculpa que eles dão, o Alan acabou voltando do zero, porque Pai em Céu só nascendo de novo, né? Exato, virou uma porrinha. Virou um óvulo e um espermatozoide por causa da fratura do tempo que rejuvenesceu tanto ele que ele se desfecundou. Mas então, antes de chegar nessa parte aí... Mataram. Antes de chegar nessa parte aí, tem uma outra parada que eu acho muito bizarra, que é o seguinte. Que a Belinda, ela chega à conclusão que viajou pelo tempo por conta do certificado, né? O doutor, ele grava o plano ali do Audio Generator, ele vai estudando aquilo ali, e ele pega o certificado da Belinda, ele explica que era a mesma coisa, que estavam em tempos diferentes, mas era a mesma coisa, e que quando entrasse em contato, ele ia ter uma reação em cadeia. E aí, a cena final é muito bizarra, porque o doutor, ele joga o certificado no chão, o robozinho vai lá, pega, direciona pra Belinda, a Belinda vai lá, pega o certificado e encosta no do Alan. E tipo, o Alan tá ali vendo toda essa cena e não faz nenhuma reação, ele esperava que isso acontecesse. Tá mal feito isso, sabe? Eu acho que o Alan só não sabia que ia acontecer. Ele não viu tantos filmes quanto a Belinda, né? Não, mas ele não sabia como eram as regras. E essa coisa da explosão é lore nova em Doctor Who, porque isso nunca foi algo antes de ontem. Tá, mas tipo então, assim, ele já tinha o mesmo certificado ali na mão dele. Tipo, ele já pegou o certificado depois, sabe? E tava ali. Então por que esse original precisava estar lá?
Eu não, exatamente, eu não entendi exatamente qual a razão que ele queria, porque no início do episódio, ele mostra o certificado dele e fala, esse certificado pode salvar o povo, os robôs vão trazê-lo para mim e você vai fazer a conversão, né, para também virar um robô. Ele fala isso pra Belinda, mas pra que ele quer esse outro certificado que realmente apenas o roteiro explica? Não, e tipo... Eu acho que é mais um jeito de controle da questão da Belinda. Primeiro porque foi o jeito que os robôs usaram para identificar que a Belinda é Belinda, porque só ela tinha aquele certificado. Então eles não pegaram nenhuma outra Belinda por acidente, digamos assim. E segundo, porque eu acho que é uma questão de poder mesmo e controle, porque você tem aquele certificado, tipo, eu dei uma estrela para você, eu fiz um planeta inteiro e seres vivos inteiros baseados no seu nome, e agora eu tenho uma prova disso, tanto da minha posse quanto da sua posse. Mas mesmo assim, ele poderia falar assim, olha, pega aqui esse certificado que está aqui na minha mão e vamos seguir aqui juntos, firmar o casamento, ele poderia ter feito isso. Mas não, o doutor vai lá, joga no chão, o robô leva até a Belinda vai lá, pega na frente do Alan e aí encosta. E ele vê tudo isso e ele não faz porra nenhuma. A não ser que o certificado... Essa parte é muito desnecessária, essa parte toda. De tipo, vou jogar no chão pro robô limpar, por não sei o quê. Eu achei que ele tinha jogado o certificado no chão pro robô limpar, porque ali o robô ia destruir o certificado, sabe? Sabe que é isso? Eu também. Sabe que é isso? É uma arma de Chekhov muito mal utilizada. Nossa, não é uma arma... Porque, tipo, e aí o certificado apareceu enrolado bonitinho dentro do robô, sendo que ele deixou o certificado aberto. Aí o robô enrolou o certificado com uma presilhazinha toda bonitinha pra ela pegar. É uma arma de Chekhov, porque o certificado ele ganha muita ênfase desde a cena que os robôs eles vão pegar a Belinda. E é muito falado sobre ele, até mesmo quando o doutor tá interagindo com a Belinda, não sei o quê. Então, eles já estão dando assim, ênfase que o certificado é importante pro final. Só que a forma como utilizaram ele no final é uma porcaria. A não ser que a grande parada é que realmente esse certificado só tenha validade e ele só tenha o controle da estrela a partir do momento que ele tem em mãos o certificado, né? Enfim. De verdade. Enfim. Os dois são de verdade, né? Enfim, os dois são de verdade, só que na cabeça dele, ele por algum motivo talvez ele vai achar que precise dos dois, entendeu? Por que ela tem um igual ao meu? Esse tipo de coisa. Enfim. Dá pra explicar. Se a gente for tentar explicar, a gente consegue encontrar alguns motivos para que ele possa, né, querer ter esse certificado em mãos, mas... Franciel, sabe quando foi a última vez que viu uma coisa parecida com essa? A gente tentando buscar sentido uma coisa que não tinha sentido? Quando? Quando foi ao episódio The Timeless Children. Aí é outros 500. Enfim. Mas não tem comparação, gente. O certificado é só uma coisa importante pro episódio, mas não é tipo o arco da temporada. Eu tô brincando, gente, calma. Tô muito calma. Mas, francamente, ele pode ser uma coisa a ver com o arco dessa temporada, porque o doutor fala, tipo assim, mas agora tem que descobrir como é que foi parar na mão do Alan depois. E a Belinda até fala, beleza, você faz isso aí sozinho, me leva pra casa. Sim. Então, tipo, tem esses mistérios. Ela acompanha um mistério, mas sem que ela queira ser uma companhia um mistério. Ela só nem quer ser companhia, nem quer ser mistério. Sabe? E aí... enfim, né? Aí o doutor consegue puxar a Belinda pra fora, só que o Alan não está mais lá naquele seu trono. E quando o doutor vai investigar sobre, ele descobre que ele virou, né, esse espermatozoide e o óvulo, né, já fecundado. E aí, pouco tempo depois que ele descobre isso, esse absurdo, vem o aspirador robô e limpa. Essa cena, cara, é muito... Cara, é só umas piadinhas, não sei o quê. E eu vi muita gente puta com essa cena, e eu fiquei tipo, gente... Eu não... Mas aí... Não. Gente, agora é uma coisa.
Se o óvulo e o espermatozoide ficarem junto, quer dizer que eles vão se refecundar dentro do aspirador robô e o aspirador robô vai ficar grávido do Alan? Não. Laura, Sim, Alan não existe sim, mais. não. O robô foi lá, pis, limpou e pronto. Ele passou, Não. passou... Mas um ele não detergente mata. ali. O robô literalmente passou pano. Não, o robô, quando ele pegou o certificado estava inteiro e até amarradinho com uma fita que não estava nem antes. Se eles juntam um espermatozoide e um óvulo não fecundado, ele ainda tem espaço para o espermatozoide fecundar o óvulo e ele virar e o robô virar um útero. Laura, existe a tecnologia incrível chamada produto de limpeza antibactericida. Que elimina 99,9999999% dos germes. E um desses germes são os incels. Vai voltar no final da temporada o Alan. Escuta o que eu tô falando. Vai voltar no final da temporada. Um pouquinho daquele planeta, gente. Vocês não estão entendendo. O Alan vai que nem aquela moça do Hexacoricolapatórios da primeira temporada que virou um ovo depois, quando foi derrotada. É a mesma coisa. Cara, eu vi muita gente se remoendo nessa cena, tipo assim, o doutor só deu risada, não sei o que, não salvou o Alan. Porra, ele acabou de ensinar o que aconteceu com o Alan, ele iria salvar ali. Aí veio o robozinho e rapidamente limpou. Ele só riu do absurdo, não tinha mais nada que ele pudesse fazer, sabe? Não tinha mais nada que ele pudesse fazer. É aquela coisa. Gente, o pessoal leva muito no literal a questão de que toda vida pro doutor importa. Sim, toda vida pro doutor importa. Mas quando ele não pode fazer nada a respeito, e depende da personalidade do doutor, né? Alguns doutores vão se remoer por isso, mas o 15º vai rir da situação, entendeu? E outra, eu também quero levantar aqui também o caso do 12º no Into the Dalek, que teve um soldado ali e tava tendo aqueles anticorpos Dalek. O doutor, ele basicamente pega um pedaço de artificial sangue dele, um cristal, joga pro cara e fala, engole, vai, isso aí vai te fazer bem. E aí esse cara é logo depois pulverizado. Aí depois o doutor fala, ele já tava morto, gente, só tentando salvar o restante do grupo. Exato, depende da personalidade do doutor também. Mas confesso que nessa parte eu estranhei ele ter rido e só se divertido, tipo, não ter parado um segundo pra processar o que tinha acabado de acontecer e ele só tava tipo, que engraçado. O cara era um incel, gente, incel tem mais que se fuder mesmo. Não, mas não, eu não tô dizendo que não foi justo, eu tô dizendo que eu estranhei ele simplesmente, tipo, não ter parado um segundo pra, tipo, ter qualquer tipo de emoção que não fosse leve, divertida, aventuras. Eu entendo. Ele não parou. Foi bizarro o que aconteceu com ele. Foi bizarro o que aconteceu com ele. Você vê até a Belinda. A Belinda tem essa reação, né? Enquanto o doutor dá aquela risada, a Belinda fica com a cara tipo chocada e depois que ela vai rir, né? Eu lembro que a Belinda ela começa a rir antes do doutor, inclusive. Eu lembro o contrário. Mas enfim, da mesma forma, eu vi que os dois riram mais por questão de choque, do absurdo da situação, não porque era exatamente engraçado. Não parecia ser uma risada de choque. Ele tava se divertindo, aqueles sádicos. Ele gostou. Também, mesmo que tenha se divertido, eu não julgo. Eu teria rido igual, se não mais alto. Porra de incel. Ele dá um chutezão pra cima. Sim! Me lembra muito como se ele tivesse um lip sync do RuPaul's Drag Race, tá ligado? Manda um Slay Queen, porque a Belinda é rainha do lugar e, tipo, gíria gay em inglês. Slay Queen e dá um chutezão pra frente, cara. Sensacional. Cara, isso foi a coisa mais gay que o chute fez, inclusive mais do que beijar homem. Sim. Sim. Eu vi muita gente também criticando o 15º na questão da morte da Sasha. Tipo assim, ele chorou porque a Sasha morreu e os outros lá, ele nem se ligou. E tipo, a questão da Sasha, tipo, impactou ele bastante porque ele queria viajar com ela. Só que, tipo, os outros estavam morrendo ali naquela cena ali, sabe? Tipo, não tinha muito o que ele fazer ali, senão fugir, sabe? Ele só foi chorar depois que saíram de lá. Ele não parou pra chorar durante a ação. E sem contar que a Belinda virou amiga dele. Ele teve um laço de afeto muito
forte com ela. Então, tipo, é diferente. É como se o Michael Payne não tivesse morrido, sabe? Não é, tipo, qualquer pessoa. Gente, imaginem só. Só troca a pessoa. Imagina que ao invés da Sasha fosse a Ruby. Porque tava cumprindo a mesma função que a Ruby tava cumprindo. Se fosse a Ruby pulverizada ali, sabe? Sabe? É porque como a gente não conhecia a Sasha, então pareceu muito aleatório, muito corrido e muito superficial, porque ele tá chorando lágrimas de desespero que ele só fazia nas cenas mais dramáticas da outra temporada, no início de uma temporada com gente que a gente, público, não conhece, sabe? Sim. É a questão da Anitta, por exemplo, né? Mas a gente também não pode esquecer... A Anitta a gente teve contato, né? A gente teve tempo com ela, assim como ele. Mas a gente também não pode esquecer, e a gente não levantou isso até agora no podcast, do maior crime que o Russell fez durante essa nova era, e talvez o maior crime que ele já fez durante todos os episódios que ele já escreveu pra Doctor Who. Que foi ter pulverizado um gato. Ah, não. Isso aí eu não tanquei, não. Eu pensei em fechar e desistir da série. Eu quase desisti, eu quase destruí minha carteirinha de Ruvian ali. Eu quase quebrei minha ação de Screwdriver depois dessa cena. O gato não apareceu antes de ser pulverizado, então a gente só viu o esqueleto dele. Eu acho que se eu tivesse visto o gato, tipo, 3 segundos antes dele ser pulverizado, eu teria ficado chocada de verdade. Porque ele só apareceu o esqueleto. Não, Laura, foda-se, a gente ouviu miau. A gente ouviu miau de dor. É pior, eles deram tempo de tela pro gato. Exato. Então, eles deviam ter dado pra poder ficar, tipo... porque do mesmo jeito que existem heróis que estabelecem a bondade por salvar um gato, inclusive tem até um termo específico para isso, eles estabeleceram por matar um gato simplesmente porque sim. Só que o gato deveria ter tido, tipo, tempo de tela, tipo, miado, ou qualquer visto, se atravessando na rua, antes dele ser pulverizado pra gente sentir o impacto do gato. O gato foi, tipo, a Sasha 55, sabe? Aham. O robô é super sádico, ainda ficou com um emojizinho de gato depois de matar. Cara, o pior que essa parte aí do... Tá isso aí, Franciel. Mas essa parte aí do gato também me deixa puto, porque, tipo assim, nos quadrinhos antes da temporada estrear, no Doctor Who Magazine, o Doutor tem uma aventura com um gato também, que é um gato telepata, e que tenta hipnotizar o Doutor várias vezes. É um gato muito foda, sabe? Então, me bateu. Gente, é canon na série que o doutor consegue se comunicar com gatos. Lembrem disso. Gente, Laura, você não tá entendendo. Um gato tentou hipnotizar o doutor e o doutor tava se fudendo, sendo petrificado, e a aventura só foi salva porque um gato tombou um alien. Incrível. Sim. Russell, você foi um criminoso. Criminoso. E eu falo isso porque eu nem tenho um gato em casa, mas imagina se tivesse. Eu tenho 2, eu fiquei mexido com essa cena. Eu também tenho 2 gatos. Eu só fiquei quieto, eu tive esse gato, o que tá acontecendo? Vamos falar de uma coisa que aconteceu e que não temos explicação até agora. Como que a Belinda sabe o que é uma TARDIS? Então... Como que a Belinda sabe que a TARDIS se chama TARDIS? Isso aí ficou estranho, só que eu tenho uma pequena explicação pra isso. É um pequeno deslize de roteiro, mas minha explicação é o seguinte. Você lembra da cena do flashback, onde mostra o doutor explicando as coisinhas pra Belinda sobre o swoop que ela sentiu, e ele contando como ele chegou lá? Lembro. Então, eu acho que foi aí que ele falou TARDIS pra ela, né? Só que a gente viu a cena do flashback. Sim, ele contou pra ela como ele chegou lá e tudo mais, e aí ela ficou sabendo sobre a TARDIS. Pra mim isso tava claro. Eu vi uma galera falando que não viu ele falando TARDIS, né? Eu cheguei aqui com a minha nave, eu cheguei aqui com a minha coisa. Né? Pelo amor de Deus. Ele não falou TARDIS assim, né? Ele não falou a palavra TARDIS, mas quando ele tava falando da nave, a gente viu a cena, a gente viu a TARDIS lá aparecendo. Então, sabe, no off, ele pode ter falado a palavra pra ela, sabe? É muito engraçado. Essa cena é muito engraçada. Tá? Do nada, ele chega lá e em questão de segundos ele perde a TARDIS. Sim! Acontece muito nas aventuras dele. Nossa, com o 11º doutor acontecia direto, lembra? Aham. Lembro. Eu quero comentar aqui também a reação da Belinda ao ver que a TARDIS é maior por dentro. Porque, tipo,
É uma cena bacaninha, não sei o quê, mas até hoje, 13 anos depois, a gente não teve uma apresentação de TARDIS que superou a apresentação da Clara pra TARDIS. Da Clara Vitoriana, no especial de Natal de 2012. Até hoje nenhuma superou essa. Eu é menor acho... que fora, é isso? Uhum. Isso, acho que... Ela é muito boa essa daí. Eu sou mais clássica, eu gosto muito do da Rose, sabe? Eu sou apaixonado pela apresentação da Bill. A da Bill é bacana, mas não tem o mesmo impacto, sabe? Eu entendo. O da Bill é meio tipo o fã velho querendo apresentar pra um fã novato o que é TARDIS. Não tem tanto impacto, né? Mas eu acho legal. É legal, mas não tem o mesmo impacto que é o da Clara Vitoriana. E o da Clara Vitoriana tem um impacto maior ainda, porque é a primeira vez que a gente tá vendo aquele design específico da TARDIS também. True. Depois da depressão. Exato. É a primeira vez. E tem essa subversão, né, da Clara, né? Que ela faz aquela voltinha que nem a Rose fez, só que ela faz subversão de ao invés de falar maior por fora, falar menor por dentro. É menor por fora. Ó, menor por fora, foi mal. É o café, gente, é o café falando, foi mal. Não, mas pra mim foi só uma piadinha. Eu gostei da reação da Belinda. Porque, tipo, ela volta e em vez de dar os 360 graus que, tipo, metade, um quarto dos companheiros faz, ela só, tipo, voltou pra fora. Tipo, pegou um ar, respirou um pouco pra poder, tipo, entender o que ela acabou de fazer e depois entrou de volta. Ela é uma companhia muito realista, cara. Aham. Ela tem reações realistas e razoáveis sobre as coisas que estão acontecendo, mas sem ter medo, porque eu sempre falo, eu não serviria pra ser companhia porque eu sou medrosa. Pois é, ela lembra um pouco a Donna em relação a isso, mas, tipo assim, enquanto a Donna, tipo assim, me leva pra casa, doutor! Você foi a puta, não sei o que, gritando direto. A Belinda, Sim, bora! Me leva pra casa! Eu tenho que trabalhar, meu turno é 7h30. Ela é bem séria. E eu acho legal porque a atriz, né, a Varada Seto, ela deu uma entrevista falando justamente sobre isso, porque geralmente quando ela pega um papel, ela tem um pouco mais de tempo pra entrar na personagem. Ela já atua já há mais de 10 anos e essa foi a primeira vez que ela não teve tanto tempo assim pra construir a personagem na cabeça dela. Então ela teve que usar muitas das coisas que ela faria caso acontecesse alguma coisa daquele tipo com ela. Então, tipo, como eu reagiria se isso acontecesse comigo? E ela achou esse processo um pouco mais expositivo, né? Porque tem muito dela nessa personagem. Geralmente é assim pros atores de Doctor Who, né? Porque eles não têm muito tempo pra construir, eles acabam colocando muito das deles. E no caso da Donna, ela só o que é porque a Donna ela só o que é também porque, tipo, a Catherine Tate, ela, antes de ir pra Doctor Who, ela era uma comediante muito consagrada no Reino Unido, sabe? A especialidade dela era na comédia. Ela era muito famosa por isso. E toda vez que escrevem pra Donna, é sempre nessa vertente mais cômica. Ela foi ficar mais dramática mesmo na vez que ela virou companion, sabe? A partir de Fogo de Pompeia pra frente e no Wild Blue Yonder. Mas, de resto, ela é muito cômica. A Catherine Tate, ela é uma atriz de comédia e ela é muito forte na comédia. Muito. Você vê qualquer trabalho dela, inclusive as sketches que eles fizeram com o David Tennant, que praticamente fazem piada de Doctor Who, sendo outros personagens, a via cômica dela é muito forte e ela é uma atriz de humor muito boa, sabe? Uhum. É tipo assim, incrível, e o David Tennant tem um timing de comédia muito bom também, né? Sim. Então, tipo, os dois juntos foi tipo feijão com arroz, sabe? Se completam perfeitamente e não precisou mais de nada além disso. Uhum. Mas isso que você falou sobre tempo de preparo, basicamente acontece bastante com os próprios atores que fazem os doutores. Eu não sei enquanto ao processo de caracterização, né, em relação a trejeitos e tudo mais, mas todos os atores que eu soube de entrevistas e coisas assim do tipo falaram que eles colocam muito deles no personagem. E o processo de construção sempre é meio que conversado, assim. Por exemplo, o Peter Capaldi usava as próprias roupas muitas vezes como figurino do 12º Doutor, porque ele queria que fosse uma roupa fácil de fazer cosplay para os fãs, sabe?
Isso foi E na aí, temporada porque 9 ele em diante, né? Que ele tipo, começou a usar aquele agasalho dele, né? Aquele moletom. Sim, e aí você vê, tipo, a Jory também fala que toda essa questão dela ser muito energética na personagem, de falar muito rápido, de botar muitos trejeitos, de essa questão de ser, tipo, muito ativa, muito... Assim, ela disse que são trejeitos dela também, dessa questão da beirando a hiperatividade, sabe? E então, isso é uma coisa muito comum em relação aos doutores, e você vê que eu não sei como é o Stuttgart nas entrevistas, normalmente, mas o quão diferente ele é em personalidade, em tudo, dá pra ver que ele também botou muito dele no personagem. Em entrevistas ele é bem carismático, bem energético também, né? Ele também é bem ativo no Instagram, ele é um dos primeiros doutores, assim, a serem influenciadores de verdade, né? E o conteúdo dele é muito voltado pra moda também, né? Ele sempre foi muito fashionista. É uma parada que ele gosta muito. E uma curiosidade, inclusive, em relação ao doutor dele, que muita gente imagina que, por ele gostar de moda, ele criou... essa parada do doutor ter vários outfits é dele. Mas, na verdade, é uma ideia da figurinista. Ele pensava em uma coisa só. Isso se comunica também com a própria chave maçônica dele, né? Que tem várias variações, tem todos esses detalhezinhos estranhos, que além de uma multiferramenta, é uma peça de joia, né? É uma peça de joalheria. Eu acho ele um pouco... Ele sempre é uma pessoa extremamente carismática, mas em relação à personalidade dele, quanto doutor, eu acho o doutor muito mais extrovertido. Ele parece ser uma pessoa mais tímida. Que mais? Eu gosto bem muito também do... Teve 2 doutores seguidos que são mais introspectivos, né? Tipo, fora o David Tennant, porque é meio repeteco, a gente teve, tipo, a doutora que tipo, a fachada dela era extrovertida, mas ela era muito mais introvertida. E você teve o 12º doutor, que era totalmente introvertido. Então, o último doutor, que era genuinamente extrovertido, foi o 11º, sabe? O 12º e o 13º, eles tinham muita questão da máscara social, sabe? O 12º, ele tinha aquela parada de rockstar, descolado, não sei o que, meu professor. Mas tudo isso era muito mais uma questão dele extravasar o ponto de ser muito pensativo, de ser muito introspectivo, sabe? A gente tem muitos momentos assim dele mais a sós também, né? De ter essa apatia social, de não saber se comunicar direito com outras pessoas. Tanto é que tem aquela cena dos cartõezinhos, né, com a Clara. Ou ele falando, ela é minha cuidadora, ela se importa com as pessoas enquanto eu não preciso. Tem isso também. Eu amo isso. Mas eu não tô nem falando, tipo, dessas partes tão literais que, tipo, codifica ele como autista. Eu tô falando em questão de personalidade mesmo. Porque até nas vezes que ele tá mais solto e que ele tá mais empático e que tá mais tudo, ele ainda é uma pessoa mais introvertida. Sim, tipo, sim. Como traço de personalidade mesmo, sabe? Até quando ele tá mais solto, que ele tá mais à vontade, quando ele tá mais se divertindo, ele não é essa pessoa que, tipo, chega ali falando, junta 10 mil pessoas e vamos todos dançar e comemorar. E o senso de humor dele não é essa questão tão explosiva que nem é com o 15º, sabe? É um outro jeito dele existir, digamos assim. Então, o último doutor que foi realmente extrovertido foi o 11º. Eu também quero comunicar, né, falar um pouquinho, né, como eles estão continuando esse bom uso da chat função nessa era, né, que apesar de ser um redesign novo, né, de ser muito chamativo, diferentão, eles estão persistentes nessa de utilizar ela menos e de forma muito estratégica. Por exemplo, a gente só vê ela sendo utilizada mais para fazer a gravação ali do plano do AI Generator. É até interessante que eles comunicam visualmente que ela tá gravando, né? Que ela tá brilhando toda azul, menos a ponta que tá brilhando vermelho, né? Tem a questão do conectorzinho também, que ele faz que faz a função como um grande SSD, né? Pra exportar isso pra tela que ele tava utilizando. E, enfim, né? Tem aqueles cabos, né? Que ele conecta, né? Eu achei isso muito bacana. E no final, que ele abre ali o visorzinho e pra poder ver o que virou o Alan, né? De tão microscópico que era. Eu achei isso muito bacana também. Inclusive, é muito legal de falar que, cara, enquanto tava vazando coisas,
E saiu em algum teaserzinho da BBC a imagem do Alan pela primeira vez, e a gente não sabia exatamente se ele era... O pessoal imaginava que talvez fosse de The Robot Revolution, mas não tinha certeza. Rolou, tá? Uma teoria de que seria o retorno do Ômega. Ai, cara. Repaginado. E eu imagino que essas pessoas que esperavam isso ficaram muito frustradas ao saber que era só o Alan. Cara, eu nunca comprei nenhuma dessas teorias de que, é o Ômega retornando. Só que, de todas essas mais absurdas, a do Ômega talvez fosse a mais crível, porque ele já teve um redesign onde ele não ficou nada a ver com o design original antes, na era clássica. Sim. Eu lembro. Pois é. Mas assim, não é improvável de que algum vilão a nível do Ômega possa retornar. Então, tem mas muito... não será o Alan. Tem muito... A grande vilã dessa temporada, pelo menos que parece, vai ser a Sarita Flood. Pelo menos é o que... E ela que é o grande mistério, né? Quem que ela é, e o Bruce já prometeu que vai responder sobre isso. E qual que é a parada dela. E aí eu vejo muita gente... presente em todos os episódios. Ele apareceu, sendo a vizinha da Belinda, e depois assim, vocês não me viram aqui. E ela não fala isso pro doutor, ela fala isso pra gente. Ela é essa personagem que fica quebrando a quarta parede de vez em quando. Eu acho muito que ela é uma desses deuses que estava abordando na temporada passada. Pois então, eu pessoalmente acho que ela é uma personagem nova e que ela é membro desse panteão, né? Talvez ela seja como a deusa das histórias, uma coisa assim. Mas, é aquela coisa, a gente não pode ver uma personagem feminina nova que já tem Ruven fritando o cérebro falando: é a Honey! Agora que tem isso, né? É a mestre! Nossa! É mestre, é a Susan, é a mãe é a Ruby do futuro, é a não sei o que, é a todo mundo. Qualquer pessoa aí pode ser. Rafa, eu posso soltar a maior teoria, possivelmente spoiler, sobre a Sarah Flood no podcast? Eu até sei qual é essa, mas vai lá, solta. Eu sei que você sabe, mas tipo... Galera, tem a questão da Rani. E muita gente achando que ela poderia ser a Rani nessa nova temporada. Mas qual é que é a parada da Rani? A Rani é uma cientista. Então, se fosse a Rani, por que ela estaria tão diferente? Porque ela não parece estar, sei lá, com esse ar de cientista. Por que ela estaria nesse processo? Solta aí. Fazer um redesign, vão mudar a estrutura do que a gente conhece como a personagem da Rani. Uma das teorias que vazou no Reddit, então ninguém sabe se isso é real ou não. Vazou? Se você não gosta... Supostamente vazou, né? Porque pode ser alguém... Se é uma teoria, não é vazamento. Se é vazamento, não é teoria. E eu também quero reforçar uma coisinha. Eu também quero reforçar uma teoria antes do... É uma rede social que qualquer pessoa pode escrever. E eu quero reforçar um detalhe antes do Franciel continuar. Isso aconteceu extremamente próximo do dia 1º de abril. Eu acho que foi um pouquinho depois, até mesmo no dia 1º de abril. Mas continua, Franciel. Foi um pouco antes. Mas, assim, existe o vazamento e a teoria em cima do vazamento. Essa pessoa que vazou, segundo os vazadores, claro que tudo é especulação, mas é a mesma pessoa que vazou a questão da bigeneração na época dos especiais de 60 anos. Então, é uma coisa que pode haver alguma credibilidade, mas ninguém sabe. A Senhora Floyd poderia ser a bigeneração da Rani. E o que é que acontece? Com a bigeneração sendo uma coisa, a teoria envolvida é essa. Com a bigeneração envolvida nessa nova era desde o início, o Russell, usando essa carta e criando essa carta basicamente em The Giggle, ele poderia explorar mais ela no futuro com outros Senhores do Tempo, já que ele usou da primeira vez logo no Doutor. Só que assim, quando eu vi a bigeneração pela primeira vez, eu imaginava que era uma coisa somente do Doutor. Mas se faz parte da biologia dos Senhores do Tempo, e em nenhum momento ele fala que é uma coisa só dele, era um mito que ele não sabia que poderia acontecer, isso poderia acontecer com os outros Senhores do Tempo também. Se acontecesse com a Senhora Flood, a teoria é que, com a Rani no caso, a teoria é que realmente essa nova versão que sairia dela poderia ser um pouco diferente e poderia fazer os experimentos de outra forma. Então, todas as vezes que ela aparecia na tela, todas as vezes que ela aparece na tela e quebra a quarta parede, na verdade, ela está só observando um grande experimento que ela está
observando aos poucos, entendeu? Como um cientista que entra de vez em quando para observar se aquilo ali tá dando resultado que ela imagina. E depois ela sai. Gente, vocês têm que... Tá, muito interessante a teoria, porém a Honey tentar com muita coisa de direito autoral e é por isso que eles não usam ela. Exatamente. Tipo assim, não teoria... é ela porque eles não podem usar Honey por causa das coisas dos direitos autorais. Exatamente. A teoria, tipo assim, dela tá envolvida com bigeneração, ok, bacana. Mas versão bigenerada da Rani, aí que você me perdeu. Sim. Eu pessoalmente não acredito nisso, não. Eu acho que é viagem da cabeça das pessoas. Não acho que ele vai explorar mais essa parada, porque eu acho que ganha-se mais em Doctor Who se a bigeneração continuar sendo algo místico e algo usado uma vez, sei lá, a cada 20 anos, porque não é uma... É muito mais benéfico para Doctor Who se a bigeneração nunca mais for usada. For só aquela vez perdida e ponto. Também acho. Encontrar que na explicação eles disseram que é uma coisa extremamente rara, por isso que ele achava que era lenda. Exatamente. Então, se é extremamente raro, não vai aparecer todos os senhores do tempo birregenerando, né? E a gente tem outras coisas mais importantes que estão assim na cabeça, né? Em que o Russell já jogou antes. Por exemplo, quem é a pessoa que pegou o Mestre Dentinho? Quem é o chefe do Bip the Mip e do Ladino? Quem é? Tem muito mais coisa. E outra, quem são as outras pessoas que estão compondo esse panteão dos deuses? Sabe? Eu acho que a Mr. Flood faz parte do panteão dos deuses. Eu acho. Pra mim é a explicação que mais faz sentido. Pois é, eu acho que ela não só é membro desse panteão dos deuses, mas como ela é a chefe do Ladino e do Mip. Eu não sei se ela é tudo ao mesmo tempo, sabe? Ou ela é uma... Eu só sei que nada sei. Não, mas assim... Mas assim, eu vou... Mas... Eu não... nessa temporada, pra mim quase não chegou coisas sobre a temporada. Tipo, eu não vi... Não chegou pra mim as entrevistas com a Varada Secto sobre a personagem dela. Eu não sei nem se eu cheguei a ter alguns vazamentos, mas é uma questão de chegar até mim mesma. Então, tipo, eu não sei o que esperar dessa temporada fora dos trailers oficiais, porque eu realmente não... Eu não sei lá, a minha bolha do Twitter, sei lá, não compartilho essas coisas. E então, pra mim, eu tô muito... Sei lá, é mais uma temporada de Doctor Who que tá vindo e vamos lá. Fora eu gostei muito da premissa do personagem de desenho animado, né, sendo um vilão, e ele saiu até uma tirinha dele, né, como sim. Mr. Dinha, sei lá. Que isso é que a gente vai comentar no episódio seguinte. Que a gente vai comentar sobre essa tirinha no episódio seguinte também. Isso aqui, que eles salvam da Páscoa e que não sei o que. Laura, a gente vai comentar essa tirinha no episódio seguinte. Mas se a gente tá especulando coisas, então a gente tá especulando coisas. Com licença, né? Mas aí, eu quero saber se vocês acham que essa temporada vai ter mais sucesso em relação à audiência do que a temporada passada. Por puro achismo, primeiras impressões. Bora lá. Eu já vou puxar também a sessão das notas também, né? Já pra encerrar o podcast também. E já levando as considerações finais. Muita gente comenta que esse episódio... Eu vejo que as sessões foram muito 8 ou 80. Tipo assim, nossa, que episódio horrível, não sei o que. Nossa, que episódio maravilhoso. Eu não acho que foi nenhum nem outro. E também vejo muita gente falando, tipo assim, nossa, muito melhor que Space Babies, aquela merda do ano passado. Pessoalmente, eu não acho que os dois estão tão distantes assim de qualidade, não, tá? Eu acho que os dois são muito próximos de qualidade, por sinal. Em quesito de enredo, eu gostei mais de Space Babies. Pronto. Então, eu não sei qual que me agradou mais em relação ao enredo. Eu acho que talvez Space Babies tenha menos buracos em relação ao enredo do que esse. Só que... eu não fico procurando muito buraco não, sabe? Eu simplesmente gostei mais da trama de Space Babies, e nessa eu não tava me importando muito com a trama do episódio, porque meu foco tava todo na Belinda, então, sabe? A trama desse episódio aqui, ela me interessou mais. A trama desse episódio aqui...
Space Babies pra mim é mais legal porque eu me importei com o enredo, a história é algo que eu fiquei mais investida, digamos assim. Eu me importei com a história, eu gostei da premissa, eu gostei de tudo. Nesse episódio, eu gostei do episódio, mas, tipo, se eu tô aqui comentando sobre ele, em nenhum momento eu não tô falando sobre a história do episódio, ou sobre ela ser rainha, ou por que caralho ela é rainha, do porquê a crítica social sobre o poder de fato e o poder de coisa, que é literalmente como a monarquia britânica funciona, porque os reis, a monarquia do Reino Unido é só algo de fachada para poder manter o poder tradicional, mas eles não têm poder político de fato, é só mais um simbolismo do que qualquer outra coisa, sabe? Eu não entrei tanto na parte, nesses comentáriozinhos assim, políticos, fora a questão da misoginia, sabe? E, por exemplo, aceleracionismo, transhumanismo, não sei o que lá, ficar fazendo mais comparações com o Cyberman, com o Dalek, com o robô, o emojibot do Peter Capaldi e todas essas questões do hospital, dos feridos, a maneira e do cobertor de raio-x que ela descobriu, e todos esses elementos assim que eu normalmente comentaria se fosse qualquer outro episódio, só que eu só me interessei pela Belinda, então eu não me importei muito com o episódio, e eu não digo isso de forma negativa, mas se fosse para escolher um episódio, eu gostei mais dele pelas coisas que estavam acontecendo nele. Como estrutura narrativa, ele é mais completo, né? Então, Space Babies eu vejo... Pessoal, peraí. Space Babies eu vejo que ele é um pouquinho mais amarradinho do que esse daqui. Só que esse daqui, eu acho que as premissas dele, os temas, são mais interessantes. Então, tem esse joguinho de balança. Pessoalmente, eu avaliaria The Robot Revolution um pouquinho melhor do que Space Babies, mas não por muito. Tipo, Space Babies pra mim é uma nota 7, esse aqui é 7,5, no máximo. Eu concordo com você. As minhas notas são um pouco mais baixas, mas eu concordo com você. Eu acho que o Space Babies, pra mim, é isso que a Laura falou. Eu acho que ele é mais completinho em relação ao episódio. Esse episódio aqui, o The Robot Revolution, eu acho ele mais carismático, se você for comparar a início de temporada. E os personagens principais, o Doutor, acho que ele tá mais... O Chute, ele sabe mais o que é o Doutor dele, até pela questão da experiência. E a Belinda é muito carismática como personagem. Então, por isso, eu acho o episódio fantástico. Como estrutura de episódio completo mesmo, pra mim ele é um 7. E eu não consigo dar uma nota mais alta que isso. Pra Space Babies eu dou um pouquinho abaixo, 6,5. 6. Pra mim, ao contrário, eu daria Space Babies um pouquinho maior do que esse. Porque, como episódio, eu gostei mais de Space Babies, assim, pela trama, não sei o que, história fechada. E nesse, como pra mim, foi só sobre os personagens da Belinda e do Doutor, então, eu acho que deixou... sei lá, a história em si só não me atraiu tanto quanto o de Space Babies. Então, tipo, se eu fosse avaliar, eu botaria 8 no Space Babies e esse eu colocaria 7, que acaba sendo a mesma nota que todo mundo deu. Mas, tipo, mas assim, a questão da Belinda, ela me conquistou muito e eu tô, tipo, extremamente animada pro que ela é e pelo que ela pode ser. E pelo que ela, tipo, já foi. É isso, aqui todo mundo é time Belinda. Sim, sabe? E ela sustenta o episódio. E o jeito que ela é, a Belinda... Literalmente. Sim, mas a Belinda, ela vai ser o personagem pro arco do Doutor, sabe? Eu acho que a Belinda vai ser um personagem que vai ser muito importante o arco de personagem do Doutor, e ela já está sendo, porque a Ruby é um sim do Doutor e ela é um não do Doutor, então vai ser a primeira vez que ele vai estar sendo questionado e ver o que acontece quando as coisas que são dadas como garantidas não são mais. Tem também uma questão que é um marco histórico também, né, que agora a gente não só tá
vendo a primeira run que está sendo protagonizada por uma pessoa não branca, né, o Stuttgart como doutor, a gente está tendo também pela primeira vez uma dupla na TARDIS que não tem nenhuma pessoa branca ali, né, nesse time principal da TARDIS. O Chute e a Varada. Isso é um marco histórico pra série. Finalmente, caralho! Demorou só 62 anos. Unidade racializada, finalmente os refrescos. Pois é, e a Varada até comentou que ela espera muito que muitas garotas eu acho que é Sudeste Asiático, que ela comentou, se sintam representadas com a Belinda. Sul-asiática, né? Hã? Eu acho que ela é sul-asiática. Sim, sim. Bem legal mesmo. Sim, e a gente teve a Yas também, que também é sim. da paquistanesa, né? Então a gente está vendo também essa maior representatividade do sul da Ásia, que lá na Europa tem muita xenofobia em relação a eles e tudo mais. E por causa da imigração e mais um monte de coisa. Então é importante ter personagens sul-asiáticos na série. Aham. Então é isso, pessoal. Estes foram nossos comentários e avaliações sobre The Robot Revolution, retorno de Doctor Who na televisão. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Blue Sky e no Instagram, agora no Instagram com conta nova, rafael.wayne. Não é mais o Rafael Wayne como era antes. E no Blue Sky, @RafaelWayne também. 2 Fs nessas duas contas. E o Blue Box Cast você também encontra no Blue Sky e no Instagram, @BlueBoxCast, com a nossa tarde se materializando nos seus feeds do Spotify, Amazon Music, Cashbox, Deezer, iHeartRadio, YouTube e YouTube Music. Eu sou a co-host Laura, você me encontra no Twitter e no Blue Sky. No Twitter eu falo mais de Doctor Who, no Blue Sky eu falo mais parada mais aleatória. Twitter, olá, underline jumenta, Blue Sky, só @jumenta. Aí tu me acha por lá, mas basicamente eu praticamente não falo de Doctor Who no Blue Sky, eu falo mais de X-Men e outras coisas. Seu. Galera, vocês me acham tanto no Instagram quanto no TikTok como Dr. Who Bash. Eu também estou com 2 novos projetinhos. No YouTube, o Dimensão Perdida, que é onde eu falo especificamente de Dr. Who, e o Franchiello, que é meu canal de lives. E eu vou reagindo da Dr. Who e a outras coisas também. Obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente na nossa tardes. Até a próxima. Até semana que vem, na verdade, com o episódio Lux, na nossa cobertura da nova temporada. Então, até lá. Tchau, tchau. Até